Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Aqueles que se vendem pela riqueza e abandonam a Deus não encontrarão a paz, nem mesmo após a morte. Meu nome é Santiago. Eu venho de uma família com uma longa tradição de coveiros. Mesmo sendo estranho, minha família se dedicou a esse ofício. Nossa casa era bem ao lado do cemitério, e eu fui criado somente por meu pai, que se chamava Ademir. Minha mãe nos abandonou e voltou para a casa de seus pais, e desde então fomos só nós dois. Desde criança, meu pai me ensinava tudo o que sabia sobre seu ofício. Ele dizia que eu não era obrigado a seguir esse caminho, mas que era uma opção. Eu confesso que aquele lugar me dava medo, mas meu pai sempre dizia que não tínhamos que ter medo dos mortos, e sim dos vivos. Infelizmente, aos 20 anos eu perdi meu pai, e foi o momento mais difícil de minha vida. Eu fiquei desnorteado e preso ao luto. Ao menos, sem ofício eu não estava. E me dediquei totalmente ao trabalho. Com a mente ocupada, eu achava que podia esquecer momentaneamente aquela tristeza. E assim fiz por vários meses. Em nossas redondezas, havia um coronel chamado Barroso. Era um homem muito mau e pobre, mas que do dia para a noite se tornou tão rico que ninguém sabia explicar. Ele adquiriu uma terra vasta, várias cabeças de boi, casas enormes, além de muitas joias. E seus negócios prosperaram de vento em popa. Mesmo sendo rico, ele se destacava por ser um homem perverso. Maltratava funcionários e não ajudava ninguém, além de outras coisas. Com tanta riqueza, o coronel decidiu se casar. Misteriosamente, após alguns meses, a primeira esposa faleceu e ninguém sabia o motivo. Ele se casou mais 3 vezes e, novamente, suas esposas perdiam a vida precocemente. O coronel perdia todos os filhos e esposas, e todos da cidade diziam que ele tinha feito um pacto em prol de tanta riqueza, e que esse era o motivo do infortúnio de perder todos à sua volta. Com o passar dos anos, ele acabou ficando sozinho, já que nenhuma das moças da região queria se casar com ele. Outros rumores começaram a circular aquele homem, e não era incomum as pessoas afirmarem terem visto um animal muito estranho, correndo por suas terras. E outros até diziam que era ele que virava aquele bicho, e diziam que ele era um lobisomem. Aquele lugar ficou mal visto, e raramente havia quem se atrevesse a passar por ali, e aquele homem vivia em total isolamento. Após tantos anos de solidão, Coronel Barroso faleceu, sem herdeiros e família. Tudo o que ele tinha se acabou igual como adquiriu, muito rápido. Ninguém foi ao seu velório, e ele foi enterrado no cemitério que eu tomo conta. E por isso estou falando deste homem, pois foi após o seu enterro que o meu tormento começou. Logo após o falecimento do coronel, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu escutava risadas e vozes à noite, e às vezes até gritos.
Eu tentei me convencer que era tudo minha imaginação, por estar vivendo sozinho ali, mas tudo só foi piorando. E parecia que um mal muito grande havia se mudado para aquele lugar. Em uma manhã, eu estava fazendo manutenção pelo cemitério e, sem perceber, me aproximei do túmulo do Coronel Barroso e vi que a terra estava revirada, como se ele tivesse sido enterrado recentemente. Eu achei aquilo muito suspeito e resolvi ficar de olho. Eu achava que alguém estava saqueando os túmulos em busca de riqueza, e eu fiquei muito bravo, com tamanha falta de respeito. Com o passar dos dias, eu reparei que aquela situação perdurou, então decidi pôr um fim nisso. Iria ficar de tocaia aquela noite e descobrir quem estava fazendo aquilo. Como havia um mausoléu na frente do túmulo do coronel, eu me preparei e pensei em ficar ali para descobrir quem era. Eu enchi uma garrafa de café e fiquei de vigia. As horas se passaram e ninguém apareceu. E por um momento eu pensei que ninguém viria e me levantei para ir para casa. Foi então que ouvi o som de terra sendo escavada e fiquei atento. Para minha surpresa, lá no túmulo do coronel, a terra começou a ser jogada para fora e logo uma coisa saiu de lá. Era um ser muito magro, com aparência esquelética. Tinha braços muito compridos e pelos falhos pelo corpo. A cabeça parecia de um cachorro, com orelhas eretas e ruídas. E, em geral, aquilo parecia estar apodrecendo, e eu nem entendia como conseguia se mexer. De repente, aquele bicho saiu em disparada e pulou o muro do cemitério. Eu fiquei no mausoléu ainda por algum tempo, até criar coragem de voltar para minha casa. Eu passei a noite em claro, pensando sobre o que tinha visto, e lembrei logo do animal, que as pessoas diziam que aparecia nas terras do coronel. Pelo que eu vi, aquela coisa era o próprio coronel, e ele não tinha descanso, nem mesmo após a morte. Eu ainda vi aquela coisa algumas vezes, e cada vez mais ficava assustado. Aquela situação estava começando a me enlouquecer, e eu passei dias pensando em como pôr um fim nisso. Eu observei que isso acontecia uma vez por semana, em específico toda sexta-feira. Eu resolvi deixar esse assunto de lado, e como o bicho não mexia comigo, eu larguei de mão. Até que uma noite, eu escutei algo tentando empurrar a porta da minha casa, e fungava por debaixo da mesma. E na mesma hora eu lembrei do coronel. Naquela noite, aquela coisa tentou entrar de tudo quanto é jeito. Se jogava nas paredes, nas portas e janelas, mas graças a Deus não conseguiu. Ele gritava de uma maneira assustadora lá fora. E eu até tapava os ouvidos para tentar não ouvir. E aquela noite foi apavorante. Ali, eu senti que minha vida estava correndo perigo e decidi pôr um fim àquela situação. No sábado de manhã bem cedo, eu exumei o corpo do coronel. A porta do caixão estava toda quebrada e tudo indicava que algo tinha saído dali de dentro. Ao contrário do que eu pensava, ali só havia o corpo de um homem, murcho e em decomposição. E olhando assim, parecia até algo inofensivo. Eu preparei uma enorme fogueira e cremei por horas o corpo do coronel, até que não restasse nada, além de cinzas. Eu espalhei as cinzas dele em um rio que passava ali perto e esperei até a próxima sexta-feira para ver se tudo se repetia. Entretanto, não aconteceu nada.
E enfim eu pude ter paz novamente. Eu nunca contei isso pra ninguém. Sinceramente, eu acho que as pessoas me chamariam de louco e não confiariam mais em mim para cuidar do cemitério, depois de saberem o que eu havia feito com o corpo do coronel. Às vezes, eu me pego pensando, que tipo de maldade uma pessoa pode ter feito para carregar uma sina dessas, mesmo após a morte. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe o seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.